Hello, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Gi e sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Twins Talks, o podcast das gêmeas do inglês. E eu e a minha irmã Bianca, pra quem não sabe, somos as gêmeas do inglês. Olha só, se você tá assistindo pelo YouTube, é porque nós temos o hábito de gravar os podcasts para que você tenha a possibilidade de assistir como vídeo. E se você preferir ter a experiência em áudio, é só procurar o podcast Twins Talks, o podcast das gêmeas do inglês, nas principais plataformas de podcast disponíveis no Brasil. E o assunto de hoje é bastante interessante. Eu vou trazer para vocês 5 fatos interessantes, fatos curiosos sobre o inglês. E eu tirei esses 5 fatos de um artigo que, na verdade, traz 10 fatos interessantes sobre o inglês, um artigo publicado no blog do Grammarly. Para quem não sabe, o Grammarly é uma ferramenta que ajuda a gente a conferir e melhorar a nossa escrita em inglês. Eu uso direto quando eu estou elaborando textos, e-mails. Você consegue selecionar o nível de formalidade, você consegue selecionar o quão conhecedor sobre um assunto você quer soar, que é uma ferramenta que eu definitivamente recomendo e eu achei esse artigo no blog deles. Vou deixar o link na descrição do vídeo no YouTube e também na descrição do podcast, caso você queira conhecer todos os 10 fatos que eles trazem interessantes sobre o inglês, porque aqui eu vou mencionar só 5 destes 10 fatos. Beleza? Bom, então vamos para o primeiro fato que eu li neste artigo e que eu achei bastante interessante. Eu lembro de já ter escutado isso em algum lugar, mas foi legal ver aqui realmente confirmando essa informação. I am is the shortest complete sentence in the English language. I am is the shortest complete sentence in the English language. Então, I am é a frase completa mais curta da língua inglesa. Quando eu digo frase completa, é uma frase que tem sentido completo por si só. É uma frase que pode ser usada deste jeito, pronto, acabou, e a gente não fica com aquela sensação de que tá faltando alguma informação. I am. Bem interessante, né? Você já sabia? Me conta nos comentários se você estiver assistindo pelo YouTube. E se você estiver escutando, né, o podcast, não deixa depois de dar o seu feedback, dizer o que você achou desse episódio lá no direct do nosso Instagram, @gêmeasdoinglês. Bom, esse segundo fato eu acho bem interessante e os designers por aqui, aquelas pessoas que trabalham com identidade visual, com logo, com marca, criação de site também, talvez vão reconhecer a frase que eu vou falar aqui pra vocês. Mas o fato é o seguinte, eu tô sempre olhando pra baixo porque eu tô com a minha colinha aqui com todos os fatos em lista. A pangram sentence is one that contains every letter in the language. Então essa pangram sentence, né, uma frase pangram é aquela que contém todas as letras do idioma. E daí aqui vem um exemplo de frase assim, que é a seguinte: The quick brown fox jumps over the lazy dog. Vou repetir. The quick brown fox jumps over the lazy dog. A tradução seria: a raposa marrom pula sobre o cachorro preguiçoso, né? Gente, se você já foi baixar fonte, sei lá, no pacote da Adobe, sabe? Foi pesquisar uma fonte, você já deve ter lido essa frase, porque é bem comum que usem ela justamente porque ela contém cada uma das letras do alfabeto. Então é bem conveniente que quando eu vou, sei lá, comprar ou baixar uma fonte nova para criar uma identidade visual, colocar num site, enfim, para qualquer propósito, eu consiga ver como aquela fonte fica em cada uma das letras, como cada uma das letras do alfabeto é com aquela fonte. Então é bem comum que eles usem essa, né? Se você nunca trabalhou com nada relacionado ao design, nunca fez nenhum projeto nessa área, talvez seja novidade pra você. Mas como eu já tive, né, o meu pezinho nessa área, pra mim essa frase era familiar, assim, eu achei interessante esse segundo fato. Vamos para o terceiro fato, e eu vou até me preparar para pronunciar essa palavra que eu costumava achar que era a palavra mais longa da língua inglesa. Supercalifragilisticexpialidocious. Respira. Breathe. Gente, mas o fato é que essa palavra gigantesca não é a longest word in English. Ela não é a palavra mais longa em inglês. Pois é, gente, ela ficou popularizada por conta do filme da Mary Poppins, né? E o sentido dela, basicamente, que ela traz é de algo como fantástico, né? Supercalifragilisticexpialidocious. Falei até sem ler. Algo fantástico, né? Ela ficou tão popular depois de aparecer no filme Mary Poppins que ela foi até adicionada ao dicionário. Mas o que a gente não sabe é que existe uma palavra mais longa. Agora a gente tá aprendendo, né? E essa palavra mais longa, gente, eu não consigo nem pronunciar. Eu vou colocar aqui na tela, pedir pra eles não colocar na tela, caso você esteja assistindo pelo YouTube. Mas pra quem tá no podcast, gente, a palavra é
Ai, nem consigo, gente. Pneumo ultramicroscopy. Gente, é gigantesca, tem muita letra, nem parece uma palavra. Sabe quando você bate assim, ó, a mão no teclado e sai um monte de letra junto? Parece isso. Mas basicamente, gente, essa palavra é o nome de um tipo de doença pulmonar que é causada pela inalação de cinzas e de poeira. Então, depois pesquisa qual a doença pulmonar causada pela inalação de cinzas e poeira e você vai ver esse nome, ou então acessa pelo nosso YouTube, você vai conseguir ver. Aliás, vou pedir pra galera da edição colocar na descrição desse podcast qual que é a palavra, para os nossos ouvintes não ficarem incomodados sem conseguir saber que palavra é essa. Mas, gente, não fazia a menor ideia, porque supercalifragilisticexpialidocious já é uma palavra gigantesca. Essa outra consegue ser maior, e olha, bem maior, hein? Tem um volume aqui de letras, uma quantidade de letras significativa. Significativamente maior. Socorro, fiquei até sem conseguir falar direito depois de ler esse monte de palavras gigantescas. Bom, vamos pro nosso quarto fato interessante, curioso sobre o inglês, gente. A new word is added to the dictionary every 2 hours. Isso mesmo. Uma nova palavra, a new word, é adicionada ao dicionário a cada 2 horas. Você tem noção, gente? Em um dia, então, se a gente adiciona uma nova palavra a cada 2 horas, em um dia a gente tem 12 novas palavras. Quando isso dá num mês, né? 12 vezes 30. Em um ano, 12 vezes 365. Dá 4 mil, mais de 4 mil palavras por ano. E, gente, isso só reforça algo que eu e a Bianca falamos sempre nos nossos vídeos, nas nossas lives, no Instagram. O inglês, assim como todos os idiomas, é um organismo vivo, né? E, gente, não só o vocabulário muda, né? Novos vocabulários surgem, alguns caem em desuso, mas também a gramática da língua inglesa vai mudando. Se você assistir uma série, por exemplo, dos anos 1700, você vai ver frases como we needn't do that, para dizer we don't need to do that. We needn't do that. Sei lá. Esse é só um exemplo que eu comecei a pensar assim, que eu consegui pensar assim right off the bat, assim de cara. Hoje a gente não usa mais o need desse jeito. Se eu quero falar que eu não preciso fazer algo, que nós não precisamos fazer algo, a gente diz we don't need to do that, né? A gente não trata ele aí como verbo modal mais no nosso dia a dia, mas antigamente sim, né? Do mesmo jeito que hoje a gente ainda fala we must do that. Nós devemos fazer isso, né? Ou então we mustn't do that. We must not do that. Antigamente, o need tinha essa mesma forma, né? We need to do that, we need not to do that, we needn't do that. Então, as coisas mudam, né? E é por isso que a gente tem que estar constantemente se atualizando. Esse é meu ponto, eu acho que os argumentos que eu usei aqui já foram o suficiente para você entender qual que é a ideia por trás disso, né? Bom, gente, então o ponto é esse. O quarto fato é que a cada 2 horas tem uma palavra nova sendo adicionada aí ao dicionário. Então não perca tempo, tá? Tem muito para estudar, para ir se atualizando. Vá constantemente aí ampliando o seu repertório, seu vocabulário, seus conhecimentos de vocabulário da língua inglesa. E o quinto e último fato, esse eu achei muito curioso, gente. Eu não fazia a menor ideia. Girl, a palavra girl, used to mean small boy or girl. Ou seja, girl costumava significar pequeno menino ou menina. A ideia aqui, gente, é que a palavra girl não foi inicialmente usada para se referir a um gênero específico. Girl é menina, boy é menino. Ela costumava significar criança ou jovem. Você tá falando de alguém que é jovenzinho, que tem pouca idade, você podia chamar de girl. Não é esquisito? De novo, mais um exemplo de como o uso vai mudando, né? Como é um idioma que, assim, realmente é um organismo vivo e a gente precisa se atualizar constantemente. Eu tô muito curiosa para saber qual desses 5 fatos você achou mais surpreendente. Se tiver algum que você já conhecia, eu gostaria de saber também que fato é esse. Não deixe de comentar nos comentários aqui no YouTube. Se você está escutando o podcast, vai lá no Instagram, comenta pra gente no direct que você escutou esse podcast e me conta qual fato você achou mais curioso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Take care!